Então aí a gente fala do André Bianco e claro do Stephen King bem mais. Por que bem mais do Stephen King? Porque ele é... Não, tá, ele é bom, mas a gente vai falar porque eu gosto mais do André Bianco. Tem pessoas, cada pessoa vai gostar de um. Sim, mas André Bianco é isso aqui, Stephen King é isso aqui, então tem pessoas que... Não é porque ele escreveu mais livros que ele é melhor, não quer dizer... Não, vai embora por quê? A gente vai ficar falando aqui, não vai falar, vai ficar não falando vai assim, falar. tem que ser, Não vai falar. Vai ser assim, não vai falar, cara, não vai falar. Fala pessoal, estamos começando mais um Nerdose. Aqui quem fala é Deluque e quem é você? Meu nome é Rafael Maiolino, eu sou do canal Música de Cinema. Nós não temos nenhum parentesco, nós não somos primos nem nada. É mentira, somos primos sim. Infelizmente. E eu convidei o infelizmente. Parente a gente não escolhe, né? Fazer o quê? E eu convidei o Rafa hoje porque nós queremos fazer um programa de indicação de livros, mais especificamente de autores. O Rafa gosta muito do Stephen King e eu gosto do André Bianco. Então nós vamos indicar obras variadas de ambos os autores. Correto. Já que o André Bianco é considerado o mestre do terror nacional. E o Stephen King é o mestre do terror mundial. Então, Tá certo, tudo bem. Vamos saber ver a assim. diferença. Tem algum deles especificamente que você queria começar? Bom, vou começar com o primeiro livro do Stephen King, que é o Carrie, né? Que ele tava fazendo... você não sabe, tipo, ele tava fazendo uma... Ele escrevia pra revista, né? E aí ele escreveu um conto... Foi o primeiro livro. O primeiro livro. A Carrie, e aí ele jogou no lixo, porque ele não gostava. E a mulher dele pegou e falou, não, isso aqui é muito bom, eu quero que você venda. E ele foi atrás. Ele foi atrás, tentou vender, um dia ligou e falou assim, então, a gente quer publicar a Carrie, tá um cheque aqui de $60 mil, naquela época era coisa pra cacete. E... A editora comprou a comprou, dele? Que comprou, legal. e aí foi, né? O Carrie, claro, tipo, é um livro fino, é um livro básico, assim, não é aquela genialidade, mas é um livro muito bom também. Foi o Carrie foi o primeiro livro adaptado dele pro cinema? Foi o Brian De Palma, de 75, Caramba, Brian De Palma. que fez o Carrie com a Cissy Spacey lá. They don't know I can move things. Que teve inclusive uma refilmagem com a Chloe Grace Moretz. Mas ali já reduz um pouco a quantidade, né, de nudez, essas coisas. É um Mas eu filme acho mais... que o livro o filme do Brian De Palma, os dois têm pontos muito interessantes, mas o Brian De Palma consegue ser melhor. O livro é um pouco mais pesado, então? É mais pesado, é mais pesado, sim, mais pesado. Interessante. Bom, um que eu queria indicar do André Bianco, inclusive você leu, você usou no seu TCC, né? É O Senhor da Chuva, que muita gente não sabe, mas é o primeiro livro que ele escreveu, mas o que bombou dele foi o 7. Ele publicou sozinho o Senhor da Chuva, né? Na verdade, o primeiro que ele lançou foi o 7, mas foi o primeiro que ele lançou foi o Senhor da Chuva, mas foi o 7 que ele foi nas livrarias, pagou com o próprio dinheiro, saiu indicando, e que o resto virou história. Mas o Senhor da Chuva basicamente narra a história de dois irmãos, o Gregório, que é um traficante, e o Samuel, que é um cara do bem, digamos assim. E a história é muito interessante porque foi a primeira vez ali que eu vi anjos, não sendo aquelas coisinhas bonitinhas, aquela coisinha com asinha, não, eram anjos guerreiros, fortes, com corpo garboso, com uma espada, lembra que era flamejante, com asas, com uma túnica branca. E uma coisa que eu achava muito curiosa, eles tinham uma corneta no cinto, lembra? Que eles pegavam a corneta e... assopravam e vinham outros anjos para ajudar. Então a história basicamente é passada nos dois planos, tanto no plano astral quanto no nosso plano físico. Tem grandes batalhas, muitos demônios, é um livro que, na minha opinião, vale muito a pena ser lido. Vale a pena. E depois que você lê, você vai passar a odiar menos a chuva, principalmente nessa época que estamos precisando de chuva. Sim. Mas olha, é um livro que eu recomendo muito. Como começa o livro, eu odeio chuva. Puta, é mesmo, eu odeio chuva. Enfim. Bom, eu vou falar mesmo da Torre Negra, porque eu acho que... É a maior saga que ele escreveu? É a maior saga que ele já escreveu, e eu podia falar de outros livros também, como Hora do Vampiro, Olhos do Dragão, O Iluminado, mas a Torre Negra, ela é um universo grandioso que a maioria dos vilões que o Stephen King já escreveu estão na Torre Negra, fazem parte do universo da Torre Negra, então... E você falou que alguns outros personagens que ele escreveu em outros livros
participam. Exatamente, como o Padre fazendo como um Callahan. crossover, né? O Padre Callahan, na Hora do Vampiro, ele aparece na Torre Negra, ele tem um papel muito importante a partir do 4º livro, que alguém não leu por aqui. Olha, eu não li porque tá muito chato. E basicamente a história da Torre Negra é um pistoleiro, como começa o livro, Qual que é o nome do pistoleiro? Roland Descain, Que é baseado no Clint Eastwood, in Good, the Bad and the Ugly. Homem de Preto foge pelo deserto e o pistoleiro vai atrás. E é basicamente ele tentando alcançar esse Homem de Preto. Quando ele alcança, ele descobre que ele quer alcançar a Torre Negra. E a Torre Negra... mudar o mundo, né? Ele quer redimir, ele quer encontrar a redenção dele e fazer o bem, né? Porque na vida dele aconteceu muitas coisas que ele não conseguiu. Só que até chegar à Torre Negra ele encontra muita gente, ele encontra, no 2º livro, que é a Escolha dos Três, ele encontra 3 pessoas, um garoto, um drogado. O Jake? Não, o Jake é o primeiro. O Jake esse Jake é insuportável. Ele é foda, o Jake é foda. Não é não. Vocês vão ver no 7º livro, se vocês lerem. Se vocês chegarem até o 7º livro, enfim, brasa. E aí ele, né, tem o 2º livro, que é a Escolha dos Três, que ele pega 3 pessoas. No 3º livro eles vão passando, spoiler, eles chegam numa cidade no 3º livro que parece que ser Nova York, anos destruída. Só vamos deixar claro, essa saga ela é passada num mundo apocalíptico, não é? Tem o livro dele que é A Dança da Morte, do Stephen King, que é um grandão também, e que parece que é uma coisa que pega um pouco da Dança da Morte também. Como passado dentro do mesmo universo? Também, como se fosse, parece que é uma gripe que assolou a humanidade, uma coisa assim, e aí começou de novo, aí teve a saga do Roland. O livro, assim, ele me tocou porque eu... Você paga pau do Stephen King. Também, mas o problema é que a hora que você olha o Clint Eastwood aqui e fala, meu, o Stephen King baseou nele pra ser o Roland. Não é, olha, você assistiu esse filme e você lê aqui, você visualiza. Exatamente. Que o Stephen King é fã desse filme, e outra, né? Clint Eastwood. Go ahead. Make my day. Um livro, ele falta um pouco de ritmo, não falta? Falta. É que ele tinha escrevido com 19 anos, ele tinha acabado de ler O Senhor dos Anéis, ele queria fazer uma saga épica. Ele queria fazer a maior saga de todos os tempos, né? E aí ele começou a escrever A Torre Negra, só que ele com 19 anos, então ele não sabia como ia terminar. Quantos anos ele levou para completar 33 a saga? anos. Mas entre um livro e outro, entre um capítulo e outro da saga, ele sempre escrevia outro livro. Não, sempre escrevia. Tipo, todos os livros saíram em 33 anos, tanto agora, que lançou agora o 8º livro, que se passa entre o 4º e o 5º. Agora, uma pergunta, você que leu a saga inteira, você recomenda mesmo? Como posso dizer? Não é Stephen King, é uma coisa além disso. Porque... Profundo, hein? Porque assim, ele não tá querendo te assustar como os livros deles fazem. Ele não tá querendo contar uma história básica, tipo de um monstro, um espírito ou um demônio. Ou uma garota que é perturbada, ou um cara que vai pra um hotel e enlouquece, mata a família inteira. Ele não tá querendo isso, ele tá querendo contar uma saga que parece que ele precisa contar isso na vida dele. Tá certo. Então então ele se dedicou totalmente. Então você consegue ver através dos 7 livros que ele teve uma evolução muito alta de escrita. Então você pega o último livro, ele está escrevendo magistralmente, ele está escrito magistralmente. Fica a recomendação aqui. E você quer recomendar algum livro? Com certeza, uma saga que começou meio sem querer com o André Bianco foi o 7. Você leu inclusive, não leu? Não lembro. Pera aí, cara. Roland, Ed, Susana, Jake, Oi. 7 basicamente narra a história do Tiago que encontra no mar. Não faz isso, cara. Desculpa. Narra a história do Tiago que encontra numa caravela, afundada já faz muitos anos, uma caixa de prata. E dentro dessa caixa tem 7 corpos. Esses corpos são vampiros portugueses. A história pode parecer um pouco piegas, um pouco comédia, mas não é nada disso. Que quando os vampiros despertam, eles começam a tocar o terror. E é curioso porque cada vampiro ele tem um poder específico. Tem o inverno. É que eu não lembro o nome de todos, mas tem o inverno, o tempestade, o espelho, o lobo, o lobo que é foda, o acordador e o gentil. E claro, temos 6 para fechar. Tem que ter o sétimo. Só que não aparece o sétimo no 7. Né? No primeiro livro é curioso, passa o livro inteiro e não aparece. Você fica curioso porque vai passando o livro, você vai vendo o poder de um, o poder do outro, você vai vendo. E não é aquela. E esses vampiros não são aquela coisinha bonitinha do crepúsculo de quando sai no sol vira purpurina.
beautiful. It's the skin of a killer, Bill. Vira purpurina um caralho. Eles saem no sol, eles queimam. Eles te matam, eles sugam seu sangue. Tem morte, tem sangue, tem porrada. É um livro que, na minha opinião, vale muito a pena. Principalmente pelo suspense. O suspense do livro é muito bom. Agora, pra mim, ele serviu apenas de introdução para o que, na minha opinião, é o meu livro preferido. Que é isso daqui. Sétimo. Sétimo, na minha opinião, é... Eles pegaram tudo que tinha no 7 e turbinaram. Enquanto no primeiro só tinha 6 vampiros, esse aqui tem quase 100. Porque o sétimo acorda e monta o exército dele, e tem gente nova, e tem caçador de vampiro. O André Bianco introduziu 2 novos personagens, são o Dimitri e o Tobias. Olha, é um livrão, eu não quero ficar contando muita coisa pra não dar spoiler, vale muito a pena. Sétimo Tem outro também que você trouxe, que é o Bento. O Bento é um... Também, o Bento eu quero falar daqui a pouco, espera. Caso você tenha se interessado... Sou mesmo. Caso você tenha se interessado, vá em frente no sétimo, porque o sétimo dá origem a uma outra saga dele, que é O Turno da Noite. Volume único. Eu levei uns 2 meses pra ler, mas também vale a pena porque continua dentro do universo do sétimo. O curioso é, falando daquelas conexões que os próprios autores fazem dentro do seu universo, personagens do Senhor da Chuva aparecem nesse livro. Gregório, Samuel... Spoiler. Mas aí não é tanto porque você não sabe em que momento eles vão aparecer, mas ainda assim foi legal porque eu tive surpresas, eu não sabia que eles iam aparecer, que outros personagens do sétimo iam voltar, então essa é uma saga que fica aqui a recomendação do Nerdose, vale a pena. O sétimo e o Turno da Noite. Uma outra saga que eu queria falar dele era justamente o Bento. Um rápido resumo, o Bento se trata do quê? A gente é apresentado a esse novo mundo aos olhos do Lucas, que é um rapaz que acorda no mundo tomado pelos vampiros. Os humanos agora têm que viver em pequenas fortificações. Isso eu achei muito interessante, porque houve um evento há muitos anos atrás chamado A Noite Maldita. O que houve na Noite Maldita? Praticamente metade da população dormiu. E aos poucos as pessoas foram acordando. Algumas acordavam normal, sem problemas. Outras acordavam com uma sede estranha, que era o quê? Sede de sangue. E algumas outras pessoas, em contrapartida, acordavam bento. O que é um bento? Na minha opinião, são os antagonistas mais perfeitos que já foram criados por vampiros. Bento é uma pessoa basicamente criada para matar vampiro. Quando tem um vampiro perto e o bento sente o cheiro, ele fica maluco. Ele fica desesperado para querer matar aquele vampiro. Fica meio que sem controle. Então eles pegam a espada e saem cortando. E aqui originou toda uma saga que é passada no Vampiro Rei Volume 1 e no Vampiro Rei Volume 2. Tá vendo? O cara também não é fraco. Não. Caso você tenha se interessado pela saga do Bento e do Vampiro Rei... Ele vai te emprestar todos. Não, eu não vou emprestar porque esses são meus, eu tenho certos ciúmes de emprestar meu livro. Os meus livros principalmente porque todos estão você vê, tipo, autografados eu não tenho autor. ciúme de emprestar meu livro, tanto que eu deixei com ele 3 anos na Torre Negra 3. Você deixou o seu livro comigo 3 anos porque eu estava trabalhando em 2 empregos e falei que não tinha tempo de ler os seus livros. E caso você tenha interesse em ler toda a saga do Vampiro Rei, há um tempo atrás o André Bianco lançou A Noite Maldita, que explica exatamente como começou todo esse mundo, o que aconteceu, por que as comunicações pararam, as pessoas começaram a ficar com sede. E eu recomendo você ler primeiro a trilogia do Vampiro Rei, para depois ler A Noite Maldita. Uma das coisas mais curiosas do André Bianco para mim é que tudo é passado aqui no Brasil, em cidades que a gente conhece. Ele cita Avenida Rebouças, cita shopping, então é tudo passado, então você tem da nossa uma terra, conexão da nossa maior. cultura. Exato. E eu acho os diálogos dele muito fluidos, sabe? Você vê que é bem brasileiro, é bem da nossa terra. Tem mais algum do Stephen King que você gostaria de indicar? Você acha que vale a pena? Você tinha falado do livro de contos dele, ele tem? Livro de contos também, tem o Tripulação de Esqueletos, Sombra da Noite, As 4 Estações e Pesadelos e Paisagens Noturnas. Esses são contos que talvez para quem não conhece a obra do Stephen King vale a pena mergulhar. Muitos filmes como o Nevoeiro, o Shawshank Redemption, que é um filme Shawshank Redemption e a Espera de um Milagre, foram baseados em contos. E leia também o Sob a Redoma, Under the Dome, que agora tem a série, então se você quiser
ficar um pouco à frente da série antes que ela seja cancelada, porque talvez não tenha dando muita audiência. O Stephen King ele Você assistiu o pode filme ler. dos Simpsons e falou, pô, grande ideia, vou colocar uma redoma numa cidade. Na verdade, ele não sabia. Aí, quando ele viu o filme dos Simpsons, ele falou: puta merda. Não, você falou que a esposa dele falou, pô, tá parecido com o filme dos Simpsons, dele. né? Mas eu não vi o filme dos Simpsons. Um outro livro do André Bianchi que eu queria indicar para terminar aqui foi um que eu terminei de ler semana passada, que é O Caso Laura. Um livro que me surpreendeu, porque foge um pouco dessa coisa de vampiros, de seres fantasmas. Tem um pouco de sobrenatural, mas que basicamente narra a história da Laura, que é uma mulher que está com alguns problemas, uns dramas na vida, e o detetive Marcel é contratado para investigar a vida dela. E conforme ele vai investigando, vai se aproximando, obviamente nós vamos nos envolvendo, tanto com o Marcel quanto com a Laura. E o decorrer do livro é surpreendente. Quando começa a chegar ali da metade para o final, você fala, não acredito que isso está acontecendo. E durante a trama, o André Bianchi apresenta outros personagens que a princípio não tem nada a ver, você vê que não fazem sentido ali dentro. Mas quando chega lá na reta final, você vê que todos eles fazem parte do grande plano da história, que obviamente eu não vou falar aqui porque, sem brincadeira, vale muito a pena. É um negócio que chega ali no final e você fala, ah tá, agora eu entendi o todo. Tem um outro só pra fechar que eu queria falar, mas infelizmente eu não trouxe porque está emprestado, que é A Casa. Você não chegou a ler não, né? Não, eu tenho. Você tem e não leu? Muito bom, parabéns. A Casa basicamente narra a história de 4 protagonistas, 2 homens e 2 mulheres, que vivem grandes dramas na sua vida. Estão ali, estão no fundo do poço, tanto fisicamente quanto internamente. E de repente eles recebem um cartão com uma inscrição, alguma coisa assim como venha para essa casa, para quem está com o coração pesado, alívio para você que está com problemas. E essas 4 pessoas vão nessa casa. A gente se envolve com o drama desses personagens e quando eles entram nessa casa, o que acontece com eles é mágico. Pra gente que está aqui do lado de fora, é como se a gente tivesse uma limpeza espiritual. É um livro que vale muito a pena. Eu admito, nesse livro eu chorei. Eu admito, eu chorei no 7º livro, tá? Na última página, quando acaba o livro, eu chorei porque é muito foda. Eu tô tentando entender vocês. Você chorou, o Fernando falou que chorou no Superman Batman, falou que chorou no Velozes e Furiosos 7, não dá pra Eu entender chorei essa Superman massa. Batman também. Ah, cara, tá bom. Temos aqui um bando de chorão, isso sim. Mais alguns querem indicar do Stephen King, não? Então, pessoal, esse foi aqui o nosso Nerdose de indicação de livros. Espero que vocês gostem. Acompanhem esses autores, leem um livro ou outro. Inscreva no pelo menos, canal também. por favor. Leiam o outro. Fala aí se já leram algum do Stephen King, já leram algum do André Bianchi. Deixa aí, queremos saber a opinião de vocês. Até uma próxima, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.